Olá, sejam muito bem-vindos ao Pode Falar Prof, um projeto desenvolvido pelo PET Engenharia Civil em parceria com os professores do DEC, que tem o objetivo de melhorar a relação de nós, alunos, com os professores, por meio de algumas entrevistas, que vai fazer com que a gente conheça um pouco mais sobre os nossos professores. Eu sou a Flávia, atualmente estou no terceiro ano de Engenharia Civil, também sou membro do PET, e a convidada desse vídeo é a professora Aline, da área de Transportes e Geotecnia. Ela vai se apresentar um pouquinho para vocês. Seja muito bem-vinda, prof. Olá a todos, né? Um prazer estar aqui com vocês, receber esse convite. Eu agradeço pelo convite, né? Que vocês possibilitaram tanto a mim quanto aos outros professores do departamento. Eu sou a professora Aline, sou responsável por algumas disciplinas do terceiro ano e do quarto ano atualmente, né? Estou com a disciplina do quarto ano de rodovias e a disciplina do terceiro ano de sistema de transportes nesse semestre 2021, primeiro semestre da UEM. Sou professora da UEM desde 2017, atuando na área, principalmente na área de infraestrutura de transportes. Me graduei na Universidade Federal do Ceará, fui fazer pesquisa na Universidade do Minho, em Portugal, retornei e também participei de grupo de pesquisa na Universidade de São Paulo, na Escola de Engenharia de São Carlos, na verdade, né? Que é a USP também, mas lá em São Carlos. E então, em 2017, integrei aí o corpo docente do Departamento de Engenharia Civil e até hoje eu estou lecionando, né, algumas disciplinas mais voltadas na área de transporte. Obrigada pela presença, prof. Eu sou a Marina, eu estou no terceiro ano de Engenharia Civil e sou membro do PET. E vou dar início à nossa entrevista, que está dividida em 4 quadros, com diferentes assuntos e questões que a gente vai conversar aqui hoje. E vamos começar com o primeiro quadro, que é carreira profissional. E a primeira pergunta é: você sempre quis seguir carreira acadêmica? O que te fez pensar nisso? Na verdade, não, né? Quando eu fiz a minha graduação, a gente sempre está naquele impasse de já no terceiro, quarto ano, que quer mais seguir, que área quer seguir. E acabou que no quarto ano, quando eu estava fazendo engenharia civil, surgiu a oportunidade de concorrer a uma bolsa. Na época, era uma bolsa da Agência Nacional de Petróleo. E eu concorri a essa bolsa, né? Passei em primeiro lugar. E acabou que essa bolsa ela é voltada apenas para a área de petróleo em si, né? Pesquisas dentro dessa área. Então, dentro da engenharia civil, para pesquisar nessa área, seria mais voltado na área de pavimentação. E acabou que eu fui me interessando mais nessa área, na infraestrutura, né? Então, fiz no quarto e quinto ano, eu estava sendo bolsista, né, da ANP. Acabei que finalizei minha graduação, já entrei no mestrado, também na Universidade Federal do Ceará. Consegui a bolsa de mestrado também da ANP na época, que tinha para graduação e tinha para pós-graduação. Então, meio que meus caminhos foram se traçando dentro da área acadêmica. E acabou que eu fiquei muito envolvida dentro do laboratório, fazendo pesquisa, e é algo que até hoje eu gosto muito, que é fazer pesquisa, né? E acaba que os caminhos vão, como é que eu posso dizer, indicando você mais para a área acadêmica, né? Cheguei a estagiar em construtoras na época, em Fortaleza, que eu sou de Fortaleza, então trabalhava lá, cheguei a estagiar 1 ano e pouco, no terceiro ano, em uma construtora, mas não era algo que me motivava, digamos assim. Dentro do laboratório, fazendo pesquisa, é que eu tinha mais motivação. E acabou que a pesquisa geralmente te leva muito para a área acadêmica. E acaba que você fica tão envolvida na pesquisa, fazendo artigo, estudando e tudo mais, e acaba te envolvendo mais para a área acadêmica. E foi mais ou menos esse meu percurso, né? Sempre trabalhei mais dentro de laboratório, fazendo pesquisa, e acaba que a gente vai se envolvendo e acaba sendo professor, né? Eu não vim da área de trabalho com empresas de fora,
para a academia, né? Eu sempre estava mais envolvida dentro da academia, dentro desse meu percurso. Muito interessante, prof. E você comentou, né, que de Fortaleza. Eu não sabia, mas dá para perceber, o sotaque é bem fofo. E dentro disso já emendo a segunda pergunta, né? Por que você escolheu a UEM, né? Visto que você é de longe, por que Maringá, UEM? Na verdade, o UEM acabou que, quando eu fui para Portugal, eu acabei encontrando meu marido lá, ele é de São Paulo, né? A gente se casou em Portugal e veio embora em 2012, finalzinho de 2012 para começo de 2013. Acabou que quando ele voltou, ele fazia doutorado lá, mas na área de computação. Quando ele voltou, ele conseguiu uma bolsa na USP, em São Carlos. Na área dele, a gente foi morar em São Carlos. Foi na época que eu trabalhava em projetos de pesquisa também em São Carlos. E quando surgiu a oportunidade de fazer concurso aqui, né, na UEM, que era próximo e tudo mais, a gente acabou vindo para cá fazer concurso pelo fato da qualidade de vida daqui de Maringá. A gente pesou muito, né, entre ou fazer concurso mais próximo à minha cidade, né, ou ficar mesmo em São Paulo, ou procurar vir para Maringá. Então, a gente olhou, na verdade, foi para Maringá. Qualidade de vida, né? É uma cidade, não é pequena, mas também não é uma cidade grande, com violência e tudo mais. Então, te traz uma qualidade de vida. Tem muita coisa para fazer na cidade, né? Então, a gente ponderou muito a qualidade de vida de Maringá. E juntou a universidade com a cidade e a gente acabou ficando por aqui. Prof, realmente, Maringá é uma cidade ótima para se morar. Eu também vim de longe, assim, porque realmente é uma boa escolha. E a próxima pergunta é: qual a sua formação? Eu sou formada em engenharia civil, mestrado, fiz pesquisa fora, né? E fiz pesquisa também em São Carlos. Então, tudo é na engenharia civil, mas voltado dentro da infraestrutura de transportes. Então, quando eu fiz a graduação, na época, você podia escolher a ênfase da engenharia civil, mais ou menos a área que você queria. As últimas disciplinas do ano você iria fazer dentro daquela área, né? Então, já no quinto ano, eu já selecionei as disciplinas mais voltadas para transportes. Então, a minha graduação já é com ênfase em transportes. Muito legal, prof. Eu não sabia dessa parte da ênfase, né? Algo que não tem agora, né? E, por fim, a última pergunta desse quadro é: qual o maior desafio nesse processo até você se tornar professora? Até eu me tornar professora, eu acho que envolve muita coisa, né? Porque quando a gente está, por exemplo, eu falo de mim, né? Eu sempre trabalhei em laboratório, fazendo pesquisa, e acaba que a gente vive naquele mundo, não tem muitas, digamos, dificuldades, né? É só você e a sua pesquisa, digamos assim. Então, não precisa ensinar, não precisa corrigir, não precisa verificar do que o aluno precisa. E quando eu me tornei, na verdade, eu me tornei professora quando eu entrei na UEM. Até aí eu era pesquisadora, digamos. Quando eu entrei na UEM, teve uma série, não eu digo dificuldades, mas processos de aprendizagem, né? Tanto do meu lado, como dar aula, e tanto dos alunos, como eu poderia dar uma aula em que os alunos realmente entendessem o conteúdo sem decorar, entendesse realmente o que estavam fazendo, né? Aí, quando eu dou as aulas, eu sempre busco trazer algo do cotidiano, né, do dia a dia, do nosso dia a dia, para o aluno. Então quer dizer que uma rodovia é pista simples, é pista dupla, e a diferença é essa. Então, as minhas aulas, eu sempre estava muito preocupada em fazer com que o aluno entendesse. Então, eu tinha que aprender a dar aula, né? Porque os alunos têm vários níveis, tem os alunos que entendem muito rápido, tem os alunos que entendem às vezes ou não, e tem os alunos que têm mais dificuldade.
Então, eu preciso entender o universo de uma turma, na verdade, porque são turmas totalmente diferentes, né? Vem de condições sociais, econômicas diferentes, mas eu tenho que passar o mesmo conteúdo para todos. Então, eu tento equilibrar. Quando eram as aulas presenciais, a gente tem um retorno mais rápido da turma. A gente consegue dar uma aula e ver se o aluno está entendendo o que a gente está falando ou não. A gente consegue ter esse retorno. Então, eu aprendi muito, né, quando a gente estava nas aulas presenciais. Nas aulas virtuais, a gente já tem, pelo menos eu, tenho uma certa dificuldade, porque a gente não tem um retorno do aluno, e a gente não sabe se está falando e o aluno está entendendo, ou finge que está entendendo, ou não quer tirar dúvida. Então, a gente fica naquilo, será que eu estou passando o conteúdo e todo mundo está entendendo ou não? Então, eu acho que a dificuldade, para mim, hoje, é nesse ambiente virtual, da gente não ter o feedback. Mas ser professor, eu acho que é um aprendizado diário, porque um ano é uma turma, no outro ano é uma turma totalmente diferente, né? O relacionamento de aluno-professor também é totalmente diferente. E eu sempre gosto de ter um ambiente entre professor e aluno de uma forma que seja cordial, né? Respeitoso, mas que o aluno consiga chegar até o professor com suas dúvidas, com suas dificuldades, né? E o professor consiga entender realmente que aquele aluno não entendeu. Então, às vezes a gente precisa buscar outras maneiras de ensino para que aquele aluno possa entender algum conteúdo. E eu acho que é esse o desafio maior de professor, assim, pelo menos para mim, desde que eu me tornei professora, é ver a individualidade de cada aluno e fazer com que o meu conteúdo chegue para todos os alunos. Acho que a dificuldade maior é essa. Professora, a gente já entrevistou alguns outros, né, professores, e tem vários que têm a mesma dificuldade, assim, que você comentou. É interessante, porque dá para ver que é meio parecido até, né, os desafios que os professores enfrentam. Então, agora, para a gente ir para o nosso segundo quadro da entrevista, que é sobre a área de atuação. Então, é ainda mais ou menos nesse mesmo assunto. A primeira pergunta é o que te levou a escolher a sua área de atuação e o que você mais gosta nela? Hoje eu sou meio suspeita de falar o que eu gosto nela, porque eu gosto nela como um todo. Eu não segui o mais tradicional, né, da engenharia civil, que é a construção civil. Não sei se pelo fato que a maioria estava indo nessa área e eu queria um desafio diferente, né? Queria ver como teria um desafio diferente. Mas eu acho que essa área, para mim, traz mais desafios e eu gosto porque é meio que o nosso cotidiano, né? Transportes, a gente está ligado diretamente, diariamente com aquilo, seja andando numa rodovia, seja andando de carro, de ônibus, de moto, e tudo que vem por trás, né, a infraestrutura em si, de rodovias, de construção de rodovias, são obras grandes, então acho que o que me motiva também é pelo fato de ser uma obra grande, o desafio é bem maior, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que eu não segui o que a maioria sempre seguiu quando eu falo da minha graduação, né? Porque os desafios eram outras novidades que eu queria aprender outras coisas. Legal, prof. Mas e se você tivesse que escolher uma área sem ser essa, né? Alguma outra área de atuação, qual seria? Engenharia de petróleo. Legal. Não sei muito bem do que se trata, você quer explicar um pouquinho? Engenharia de petróleo é uma área que, na verdade, eu já queria fazer na minha graduação, só que na minha cidade não tinha, em Fortaleza, na época, né? Só tinha em Natal, se eu não me engano, no Rio de Janeiro e em Vitória, as capitais que tinham na época engenharia de petróleo. Hoje já tem em bastante universidades. É algo voltado mais para trabalho ou nas refinarias,
que você vai fazer todo aquele processo de separação do petróleo, né, em vários produtos, destilação e tudo mais, ou você trabalhar em alto mar. Então, você poderia trabalhar nas plataformas, na extração em si, ou na descoberta, isso é mais voltado na área de pesquisa, né, ou na descoberta de poços de petróleo, né. Então, também tem toda uma engenharia civil dentro dessa descoberta de poços de petróleo, né? Como a gente consegue perfurar, onde a gente vai encontrar o petróleo, precisa depois fazer perfuração para saber realmente se aquele poço realmente tem um petróleo de qualidade ou não. Então, tem toda uma engenharia por trás. Então, sempre me fascinou, na verdade, o que sempre me fascinou dentro da engenharia são obras grandes, né? Algo que te tira daquele comum e te leva para uma coisa assim, você vai construir uma barragem, né? Uma coisa assim, fora do comum. Então, na época, a engenharia do petróleo, na época, a gente tinha alguns profissionais que iam nas universidades para explicar e tudo mais, né? Eu já estava fazendo engenharia civil, e na época eu queria transferir meu curso, mas não tinha na minha cidade. Então, não tinha aquela facilidade. E aí eles explicavam que tinha muita operação de extração, de busca, né? E trabalhar nas plataformas de petróleo. Então, a gente tinha que... Quem trabalha nessa área se desloca até a plataforma, trabalha na plataforma. Para quem quer conhecer mais ou menos um pouco, tem até eu não sei nem se eu posso falar, tem uma minissérie da Globo, né, que tinha eu não lembro o nome, mas é com Cauã Raymond, que ele trabalha na plataforma. Não sei se vocês chegaram a assistir, é até recente. E é mais ou menos aquele trabalho ali dentro da plataforma, né? Uma coisa é plataforma em alto mar, outra coisa é refinaria, que é aqui nas principais capitais tem as refinarias. Então, seria mais ou menos nessa área, né, de se trabalhar com engenharia de petróleo. Legal, eu não sabia muito bem, achei interessante. E aí, voltando lá para a parte das pesquisas, né, que você falou que você era pesquisadora antes de ser professora, então, quais são as suas linhas de pesquisa e hoje, atualmente, se você orienta algum PIBIC, PIC, qual é o seu critério para selecionar os alunos? Minha área de atuação hoje, infraestrutura de transportes, né, que é mais voltado na pavimentação, gerência de pavimentos, e logística. Eu gosto muito da parte de logística de transportes, né, que é também voltado dentro do sistema de transportes. Sempre gostei muito dessa área. PIBIC hoje eu não estou orientando, finalizei um ano passado, que 2020, isso. A gente às vezes fica meio confuso, né? 2020. E TCC, hoje eu estou com 2 alunos, né? Um que está trabalhando com a pesquisa com material fresado, que é o material reutilizado de pavimentos, o outro com inserção de bagaço de cana, um cimento, né? E ele está fazendo pesquisa nessa área, se é economicamente viável ou não fazer isso. Então, mais ou menos as minhas áreas de pesquisa são essas, né? O que eu vejo no aluno, para eu ser orientadora, primeira coisa, do interesse dele, né? Se não tem interesse na área, então não tem por que fazer a pesquisa. Eu acredito que o interesse do aluno é que vai motivar ele a fazer uma pesquisa, porque a pesquisa é dele, né? Acaba que nós, professores, somos orientadores, mas a pesquisa acaba sendo do aluno. Então, quanto mais motivado esse aluno estiver, que ele queira participar de uma pesquisa, seja uma pesquisa pequena, como de grande escala, depende, né, do tipo de pesquisa que ele queira participar, ele vai estar motivado, ele vai querer fazer uma pesquisa de boa qualidade. Então, não é muito para o aluno, se ele tira notas boas, se não tira, porque às vezes o aluno que não tira é porque ele não está motivado em alguma disciplina, e acaba que aquele assunto é muito interessante, né, para ele,
Então, é muito relativo isso de tirar notas boas ou não. Eu olho muito se o aluno está motivado ou não para fazer uma pesquisa. Legal. E aí, agora, para finalizar o quadro, a última pergunta é sobre as bancas de TCC. Se você já participou de alguma e, se sim, qual dica você daria para quem apresenta? Já participei das bancas dos anos anteriores, né? A gente já agora está na fase das bancas de pré-projeto. O que eu indico, dou dica para quem vai fazer a apresentação agora do pré-projeto ou a apresentação final, traga na apresentação, né, traga algo mais didático possível, né, fuja daqueles slides que você tem que estar lendo, referência tal e tudo mais, né, traga o seu problema, que sempre um TCC geralmente tem um problema que você quer resolver, digamos assim, né, e uma justificativa boa para o seu problema. Então, é como você tem que vender aquele trabalho, aquela sua pesquisa, né? Então, por que você está fazendo aquela pesquisa? Qual a justificativa para você fazer aquela pesquisa, né? E traga fotos, eu prefiro muito fotos, vídeos, né? Vídeos, às vezes, é muito longo, mas um vídeo curto na apresentação, para trazer a quem assiste, que a pessoa que esteja assistindo se prenda à sua apresentação, né? Se for aquela apresentação que tem muita leitura e tudo mais, a pessoa já está assistindo, já fica, mais um slide para ler. Então, fotos, vídeos é algo mais dinâmico, né? Então, trazer apresentações mais dinâmicas possíveis. Ótimo, prof. E agora, para dar uma descontraída, a gente vai para o próximo quadro, que é Fofocando com o Prof. E a primeira pergunta é: já passou por algum perrengue ou situação engraçada em sala de aula? Perrengue não, engraçada sim, pelo meu sotaque, né? Então, eu acho que no primeiro dia de aula, meio que as pessoas não estão muito acostumadas, já levam aquele, nossa, quem é você? De onde você veio? Né? E teve um momento engraçado de um aluno que estava fazendo um estágio supervisionado, e ele fazendo mestrado, então ele tem que, na disciplina, ele tem que escolher dar aula, né? Uma ou duas aulas na semana, algo assim. Então, teve um aluno que ele estava dando aula e tudo mais, ele falou assim, mas no Nordeste só tem praia, algo assim, eu não lembro exatamente o que ele falou, mas foi algo assim. Aí eu virei, estava todo mundo calado, e ele falando, todo empolgado, dando aula muito boa, por sinal. Aí ele falou isso, aí eu virei, não só tem praia, tem mais coisas, né? E todo mundo começou a rir. E ele ficou olhando para mim, não, professora, me desculpa, eu não quis dizer isso. Eu, não, calma, eu só estou dizendo que não só tem praia, tem outras coisas também, mas pode continuar a aula. Foi algo assim, engraçado que teve. Todo mundo ficou rindo, depois ele também ficou rindo, então não foi algo que, vamos para a aula para discutir sobre isso. Prof, acho que no lugar dele eu também ficaria um pouco constrangida, mas tem que cuidar com o que fala também, às vezes. A próxima pergunta é: o que você gosta de fazer fora da sala de aula? Tem algum hobby ou hobbies? Eu gosto muito de ir no parque, né? Eu gosto de fazer coisas ao ar livre, né? Parque, aqui não tem praia, mas na minha cidade tem. Então, quando eu estou por lá, gente, eu fico muito na praia, a gente vai quase todo dia. Eu gosto dessas atividades. Eu tenho uma filha pequena, de 3 anos, né? Então, tudo que for uma atividade ao ar livre, eu e o meu marido, a gente está fazendo com ela. Andar de bicicleta, fazer uma caminhada, né? Porque aqui não tem, mas a gente pensa em levar ela no zoológico para ver os animais que ela ama, ver cachorro e gato, passarinho e tudo mais. Então, a gente gosta que ela tenha essa oportunidade de coisas ao ar livre, né? Eu não sou muito de ir para shopping, não que eu não vá, não é isso. Mas não é algo assim, o primeiro lugar que você pensa em ir, shopping, não é.
Eu gosto de passeios ao ar livre. Muito bom, prof. Aqui em Maringá tem o Parque do Ingá, né? Que é bem bom, assim. Eu adoro o dia de domingo lá. A gente não está indo por conta da pandemia. Mas antes, quase todo domingo a gente ia para lá. Sim, domingo é bem dia de Parque do Ingá mesmo, para os maringaenses. É bem gostoso lá. A próxima pergunta é, durante a sua graduação, se você participou de atividades extracurriculares, por exemplo, empresa júnior, atlética, centro acadêmico, PET. Eu participei do centro acadêmico, na época. No PET eu ia fazer a prova, mas ia coincidir com a prova que eu ia fazer ser bolsista, né, na época. Então eu acabei não fazendo porque eu também não ia conseguir conciliar. Então eu só participei do centro acadêmico, na época. Entendi. Ao longo do curso, última pergunta, acabei esquecendo de citar. Ao longo do curso, você ficou com alguma dependência ou teve dificuldade em alguma matéria? Em quais? Não fiquei com nenhuma dependência em toda a graduação, mas eu tive dificuldade na época que para vocês hoje eu acho que é fenômenos de transportes, para mim era mecânica dos fluidos, né? Então, no começo foi muito tenso. O professor era um professor alemão, radicado no Brasil, então imagina o sotaque dele dando aula, né? Uma disciplina que já é difícil, dando aula. Foi bem difícil, mas assim, nessa disciplina eu lembro que não foi só difícil para mim, foi para a turma toda, todo mundo teve muita dificuldade. E eu passei assim, raspando na nota, assim, sabe? Eu tirei a nota para passar. E eu nem pensava em tirar uma nota maior do que aquela, eu só queria passar na disciplina. Teve outra disciplina que era mecânica, eu não lembro como é o nome de disciplina para vocês. A gente era mecânica dos sólidos. E era um professor bem difícil, assim, porque às vezes ele dava conteúdo em sala de aula e na prova cobrava uma coisa assim, fora do comum, né? Pedia quase física quântica ali. E foi bem difícil também, isso foi no terceiro ano da engenharia civil, então eu também nessa disciplina eu estudei só para passar na disciplina, não precisava de mais nada também. Foram duas disciplinas assim que me marcaram por conta da dificuldade de entendimento, né? A gente não entendia o que o professor falava, e às vezes a gente se pergunta como aluno se a gente não entende porque a gente não sabe, ou se é o professor que não está passando o que é, digamos, para a gente entender. E como era a maior parte da turma com dificuldade, então o problema não eram os alunos, no caso. Mas foram disciplinas bem difíceis para mim na época. Entendi, sempre tem, né, aquela matéria que a gente tem uma dificuldade e tal. Mas então agora a gente vai para o nosso último quadro da entrevista, que é o Responde Aí, Prof. Então eu vou ler agora algumas perguntinhas que mandaram lá no nosso Instagram, @petcivilwen, e você daí responde depois. Mandaram uma pergunta sobre o que mais te motivou a estar na área acadêmica, mas acho que você já respondeu, né, ao longo das perguntas do quadro. E aí eu vou fazer uma outra pergunta que mandaram aqui também, que é: qual o seu maior sonho profissional? Já realizou algum? Profissional? Não, ainda não. O meu sonho, às vezes, é estar em um centro de pesquisa, trabalhando em um centro de pesquisa. Eu sempre falo pesquisa, né? Vocês estão percebendo que sempre pesquisa. Em um centro de pesquisa avançado, né? Não que aqui no Brasil não tenha, tem. Mas a verdade é que quando a gente trabalha muito com pesquisa, a gente quer que aquela pesquisa retorne para a sociedade, seja aplicável. Então, boa parte do mundo acadêmico, a gente pesquisa, e por razões burocráticas, políticas, uma série de outras coisas, a gente não consegue trazer a pesquisa de dentro da universidade, de dentro de centros como esse, e aplicar
diretamente na sociedade é muito burocrático, às vezes, e complicado em algumas situações, não que sejam em todas, mas em algumas situações, às vezes, é bem difícil. Então, eu acho que, assim, isso é um sonho, assim, uma ideologia de que as pesquisas realizadas dentro hoje das universidades brasileiras, que são pesquisas muito boas, sejam aplicadas na sociedade de forma mais rápida, né? Não é por falta de vontade de professores ou dos pesquisadores, não é isso, né? É questões de burocracia, política, outras coisas envolvidas que às vezes não permite que aquilo chegue de forma rápida à sociedade. Então, eu acredito que o meu sonho seria mais ou menos esse, né? Que a gente pesquisar dentro de um laboratório, levar, digamos, diretamente para a sociedade e implantar. Porque as universidades hoje brasileiras pesquisam, tem pesquisas de ponta, né? Pesquisas que do mesmo nível de algumas universidades europeias, americanas, mas a gente tem uma certa dificuldade de pegar essa pesquisa e implantar aqui no Brasil. A mesma dificuldade que a gente não tem lá fora, né? As pesquisas dentro das universidades, elas têm uma certa facilidade de ser implantadas dentro da sociedade. Na Europa, nos Estados Unidos, esses grandes países, né, que fazem pesquisa de ponta já há bastante tempo. Então, isso seria um sonho para mim, que eu ainda não realizei. Legal, prof. Aí, mais uma pergunta que mandaram é se tem algo ou alguma situação que te desanime a dar aula. Que me desanime... Acho que falta de infraestrutura, às vezes, né? Não infraestrutura, assim, do nosso departamento, não é isso. Mas eu digo no modo geral, não só eu sendo professora dessa disciplina agora, mas professores antes de mim ou depois de mim, de outras áreas, de outros departamentos, não só da UEM, mas como no geral, eu digo a nível de Brasil, falta de investimento na área de educação e valorização de professores, não só a nível universitário, mas a nível de professor primário, secundário e tudo. Valorização, porque é desmotivante em alguns momentos esses professores entrarem em sala de aula e não ter uma infraestrutura básica. Né? Ou que eles não consigam ter um salário digno também. Né? Então, acaba que te desmotiva pelo fato de que, às vezes, a pessoa realmente quer ser professor, né? E tem todas essas barreiras, digamos assim, a nível de Brasil, que te impede a melhorar. Porque eu acredito que professor, às vezes, ele entra em sala de aula e, pelo menos, é o que a gente sente, não sei explicar, a gente quer mudar o mundo, né? Quer que vocês, alunos, sejam o futuro do Brasil, né? Então, acaba que se um professor não consegue passar isso para o aluno, essa energia, essa vontade, acaba que o aluno também não tem motivação para estar naquela sala de aula, assistindo aquela disciplina, ou aquela matéria, ou seja o que for. E acaba que é uma coisa que desmotiva a outra, que desmotiva a outra. E a gente não cresce como um país, digamos, né? Em qualquer área, né? Eu não falo só da engenharia civil, mas em qualquer área. Eu acho que a dificuldade hoje a nível de Brasil é essa, falta de infraestrutura na área de educação em todos os níveis, falta de reconhecimento do profissional, do professor, não só do professor, mas a equipe que está por trás também faz a diferença, né, dentro de uma escola, dentro de uma universidade, de todo aquele pessoal envolvido. Porque o aluno, ele vai para a sala de aula, ele passa muito tempo dentro de uma sala de aula, com vários professores, né? E cada professor pensa diferente. E como ele passa quase
um terço do seu dia dentro de uma sala de aula, às vezes quase 8 horas, né? 6, 8 horas dentro de uma sala de aula, depende também. Ele precisa estar motivado para continuar indo todos os dias. E se ele não tem essa motivação, digamos, diária, ele não vai. Para que eu vou aprender isso? Se eu aprendo isso aqui vai influenciar na minha vida em quê? Né? E eu acho que a gente tem essa dificuldade, ou às vezes o professor, pelo fato de infraestrutura, né? Pelo fato de não ser reconhecido profissionalmente, de investimento. Então, a gente, no Brasil, se depara com essas situações, e aí é como se tudo travasse, né? Tanto o professor como o aluno também, que vai receber tudo aquilo do professor, porque o aluno ele entra em sala de aula, ele entra para receber, e o professor para ensinar. E acaba que, se não existe isso do ensinar e do receber, tem uma trava ali do entendimento, do conhecimento, e não há evolução nem do professor e nem do aluno. E eu acredito que hoje no Brasil a gente tem essa dificuldade muito grande. É triste, né? Mas então agora a gente vai pro final mesmo, né? Que é um bate-volta. Eu vou ler algumas situações, falar algumas opções e você responde assim a primeira que vier na cabeça do que você faria em tal situação. Você vai entender quando eu ler. Então vamos lá. Primeira situação. Aluno que chora nota no final do semestre. Dá 10, tchau, obrigado, parabéns, nota 0 ou penso com carinho? Depende do aluno. Tem aluno que você vê que se esforçou, que estudou, que realmente, sei lá, por uma bobagem, né? Errou uma questão, um sinal, sei lá, né? Já aconteceu. Então, eu vejo muito, depende do aluno. Tem aquele aluno que nunca quis saber da disciplina, falta, aparece vez ou outra, aí vem chorar e você olha assim, mas quem é você? De onde você veio? Né? Então, depende muito do aluno. Então, a gente consegue ter isso no presencial. Também no virtual eu consigo sentir isso, porque tem alunos mais participativos, alunos menos, outros que às vezes perguntam só quando acaba a aula, ou mandam e-mail. Então, por isso que toda vida, quando eu faço a chamada, eu chamo pelo nome, para saber. Então, se fosse no presencial, seria a mesma forma. Eu chamaria pelo nome e olhava essa aqui é fulano, isso aqui. Então, eu sei onde senta, eu sei com quem conversa, eu sei se participa na aula, se não participa. Então, depende muito do aluno. Tá, então, próxima situação. Aluno que dorme em sala de aula, ou então que não desliga o Meet quando a aula acaba, né? A aula acabou e o aluno continua lá na chamada. Primeira opção, coragem, porque noção não tem. Vou embora, saio da reunião, deixo ele lá. Guardo o nome da pessoa, ou então eu finjo que nem vi, é indiferente. Eu saio da reunião. Acabou a aula, acabou. Se ele quer continuar lá sozinho, força. Ótimo. Aí agora, próxima. Aluno que sai toda hora da sala, no caso do presencial, esse daqui. Você pede para trazer um café para você, passa a lista de chamada, vai com Deus ou nem liga que ele saia? Não ligo, porque eu estou em sala de aula, então eu parto do princípio que são todos adultos, então sabem o que estão fazendo. Então tem que ter responsabilidade e respeito, né, dentro de uma sala de aula. Agora, se tem um aluno que vai passar dos limites, aí eu vou dizer, olha, é melhor você ficar do lado de fora. Tá, há mais uma agora, sobre no ensino remoto, essa daqui. Aluno que liga a câmera durante as aulas. É indiferente, não ganha nota, mas ganha moral, é puxa-saco ou ganha pontinhos extras na prova. E é indiferente. Não ganha pontinho se ligar ou se não ligar. E agora a última. Aluno que inventa desculpa por não ter respondido a chamada na hora certa. Micão, nem ligo, finjo que acredito ou eu realmente acredito de verdade.
eu finjo que acredito. Tem alguns casos, né, que realmente acontece da pessoa, mas eu finjo que acredito. O microfone não funcionou. Eu estava no banheiro. A internet caiu. Então, não vou me estressar por causa disso. Prof, eu acho que essa última situação que foi citada é a que mais acontece no ensino remoto, né? Que a gente percebe, assim, que bem na hora da chamada acontecem os imprevistos ou não, né? Mas, enfim, era isso a nossa entrevista. Foi muito boa a nossa conversa. Com certeza os alunos vão gostar muito de conhecer um pouquinho mais sobre você. E obrigada novamente pela sua presença. Eu agradeço a oportunidade, né, de participar dessa coletânea de entrevistas que vocês estão fazendo. Eu acho um trabalho muito legal, muito bom, principalmente para os alunos que ainda não conhecem, né, por conta desse ambiente virtual que a gente está vivendo, para saber o que o professor pensa, quem é, o que fala, né, mais ou menos. E eu acho que isso que vocês estão fazendo, eu acredito que deveria ser sempre, né, para manter esse elo do aluno, principalmente do aluno que está entrando, que ainda é novinho, não entende o que é uma universidade. Eu também já fui um aluno, primeiro ano, né, a gente não sabe nem onde está, mais ou menos, para ter esse contato com os professores, porque às vezes a gente só cruza no corredor, não sabe quem é, qual é a disciplina. E eu achei muito interessante esse trabalho de vocês. Parabéns pela iniciativa. Eu fico muito feliz, né? Vocês terem essa iniciativa, querer chamar os professores e também os professores quererem participar, fazer um pouco deles para apresentar para os alunos. Eu achei muito legal. E obrigada pelo convite. Obrigada por ter topado, então, mais uma vez. Foi muito legal a conversa. E para você que assistiu o vídeo até aqui, a gente pede para vocês curtirem o vídeo e se inscrever no nosso canal, porque a gente vai estar postando várias entrevistas, e assim você não perde nenhuma e conhece um pouquinho dos profs que a gente está entrevistando. Então é isso. Obrigada.